palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta, estamos bem e vamos iniciar o dia pensando também nas coisas de Deus. Nós temos, meus irmãos, muita necessidade de aprender e de viver a palavra de Deus. Nós temos a necessidade de ouvir, de entender, aprender e viver a palavra de Deus. Mas é fácil? Tem textos, tudo é fácil? Não, tem textos muito difíceis. Tem textos que são muito difíceis. E, como eu não tenho muita dificuldade em relação a apresentar coisas difíceis e mostrar o meu lado fraco, nós vamos meditar numa das passagens mais difíceis do Novo Testamento. É uma das passagens muito difíceis. E é Mateus capítulo 5, os versículos 43 a 48. Aqui o Senhor Jesus, ensinando como ele fazia com maestria, ele faz uma citação que nós não encontramos, a não ser vasculhando em algumas versões, poderia se encontrar da forma que foi traduzido por João Ferreira de Almeida. Mas nós temos como entender. Então, vamos fazer bom uso da palavra de Deus e do ensino do Mestre. Mateus 5,43. Ouvistes o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Não é difícil? A grande dificuldade, a moldura desse texto. O último versículo. Quem é entre nós que se sente perfeito? E Jesus manda ser perfeito e aponta o padrão. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Parte da moldura. A primeira parte da moldura é o versículo 43. Portanto, é a moldura do texto. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas aonde está escrito isto? Com esta redação de João Ferreira de Almeida, parece não ter paralelo. Mas
nós encontramos o amparo na própria palavra. Quando um irmão, mesmo da família, irmão de sangue, qualquer que fosse a relação de proximidade e parentesco, quando alguém ofendia a Deus e a lei de Deus e a igreja de Deus, no caso o templo, a sinagoga, a comunidade de Israel, havia uma orientação para que se derrubasse a casa desta pessoa. Eu não posso, não sei informar desde quando esta tradição se fazia presente. Mas deveriam derrubar a casa, se era alguém que já residia em casa, porque a gente não pode esquecer que uma grande parte da comunidade residia em tendas. Mas para quem residia em casas, em edificações, ofendendo a Deus, ofendendo a nação, o grupo familiar, derrubava-se a casa, tirava a principal madeira da casa, que nós aqui chamamos de linha da cumieira, de cúmulo, do mais alto, a linha, a cumieira da casa, o cimo da casa, o cimo, a madeira do cimo da residência, para fazer uma forca e enforcar esta pessoa. Ninguém enforca outro por amor. Não existe enforcamento amoroso. Todo enforcamento é rigoroso, é terrível. Mas deviam enforcar aquele que ofendesse a Deus, ofendesse a nação, desencaminhasse alguém, principalmente com idolatria. Idolatria é uma das desgraças piores da humanidade. É uma droga lícita, por assim dizer. Talvez a segunda pior desgraça agora é a droga, o ópio oficial das autoridades do Brasil e de muitas nações imundas. Resultado: você não encontrando o texto que diz odeia o inimigo, você encontra o resultado de quem denuncia alguém. Não era inimizade pessoal, era punição pelo mal que podia ser causado à família, ao grupo ou ao todo. Então, amparo. Isto é Números, capítulo 25, versículo 11, até o versículo 14. Números 25, 11 a 14. Você encontra o amparo legal na lei de Moisés para a citação que Jesus fez. E o outro texto que ampara e fundamenta esta prática é no livro de Esdras, no capítulo 6, versículo 11, quando menciona a madeira, o madeiro do cimo da cumieira da casa, a linha principal da cumieira da casa. A casa seria feita em monturo e a madeira principal usada como forca para matar aquela pessoa. Como não existe morte por amor, hoje tem essas patifarias aí. Não,
o crime passional. Que paixão é essa? Paixão que mata, paixão de imbecil. Então não existe paixão mortal, não existe paixão para matar. Quem mata, mata por alguma razão perversa e não por paixão. Agora, no caso o que a lei de Moisés orienta e o que até os medos, os persas e outros povos antigos praticavam e ainda praticam em partes, em algum lugar, era justiçamento pelo mal causado à nação, à família ou à tribo. Então o Senhor Jesus ensina, e aqui eu usei como uma moldura. O primeiro versículo, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E Jesus diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem a todos os que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu. Então aqui é o começo da perfeição. É o começo da perfeição, quando você sofre a injustiça, sofre o dano, sofre a perseguição, sofre o mal e você ainda pratica o bem. É o começo, a primeira lição, é o primeiro passo para a perfeição. E o exemplo que Jesus dá é que este Deus poderoso, o Pai que está nos céus, o Pai celestial, ele faz o sol se levantar sobre os maus e os bons, ele faz a chuva descer sobre os justos e os injustos, e ele questiona, Jesus questiona, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Os publicanos fazem isto, ou não? Se saudardes unicamente os seus irmãos, os vossos irmãos, que vantagem? Qual é a vantagem disto? Se os publicanos fazem o mesmo. Se saudar só os irmãos, qual a vantagem? Os publicanos fazem o mesmo, ou não fazem assim? Então, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E onde fica a execução? Denunciar o irmão que quis desviar você e levá-lo à idolatria, o terço dos homens, o terço das coroas, o terço dos loucos. Por quê? Onde fica isto? Qual é a perfeição? É que Deus não mata ninguém por ira, Deus não mata ninguém por vingança, Deus faz por justiça. Quando Deus permite, é justiça. Quando Deus fulminou os filhos do Eli, os filhos do Arão, foi justiça. Não era ódio de Deus. Não é ódio. É justiça. Não é perversidade de Deus, não é maldade de Deus, é justiça. Então, mediante a lei, os israelitas de todas as épocas podiam e deviam denunciar, sim, os que incorressem no mal de desviar o irmão e fazê-lo morrer. Não podia matar. Nenhum israelita deveria matar o outro, mas deveria levar ele a um processo normal para que houvesse, inclusive, apresentação de testemunhas de defesa, se fosse o caso, e não havendo isto, então era executado. Não seria por ódio, nem por ira, rancor, raiva, não, seria justiça. Tem textos difíceis. Eu não tenho dificuldades maiores de me expor, dizendo que não sei, porque ninguém sabe tudo. Certo, meus amados irmãos? É bom para nós aprender. Mas você já tinha pensado nesse texto? Ouviste o que foi dito aos antigos? Amai o teu próximo e odiai os seus inimigos. Já pensou como é difícil isso? Com a redação que João Ferreira, ou com a redação que temos aqui nesta versão,
as versões corrigidas e outras não tem paralelo. Então, só se encontra o amparo no texto legal quando se executa aqueles que pervertem o direito e a fé. Vamos orar e fazer a nossa intercessão. Hoje a minha intercessão, voltando a interceder pelos meus amados da família Santiago. Hoje vamos orar pela Maria Ferreira, pelo Davi e pela Ludmila. O Davi eu não conheci, mas a Ludmila eu conheci. Vamos orar por eles, pedindo a graça do Senhor. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós estamos em Tua presença. Obrigado pela Tua bondade e graça, obrigado pelo Teu amor profundo, obrigado, Senhor, pelos nossos amados irmãos. Fala conosco, fala com os meus amados irmãos, abençoa os meus alunos. Toma em Tuas santas mãos os nossos ouvintes, nossos amigos, nossos ajudadores e intercessores. Abençoe e guarda toda a Tua igreja, crianças, jovens e adultos. E agora, Senhor, eu suplico pelos meus irmãos, pela sua família, Senhor. Abençoa a irmã Maria Ferreira, abençoa, meu Senhor, o seu lar, seu esposo, sua filha, guarda, como Tu tens abençoado e guardado, meu Senhor, seus familiares. Guarda sua mãezinha, guarda cada um. Deus fiel e maravilhoso, atende a nossa petição. Nós oramos a Ti e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.